והרינו והרינו בבניונו. A definição de conceito de Sefirot, né? O que é, né? Então, diz aqui, a vontade do Criador é revelar e criar os mundos, né? Como nós vimos anteriormente, podemos diferenciar entre o que o Criador pode fazer e o que faz em prática. O primeiro aspecto se refere à vontade divina, infinita e ilimitada, né? A dimensão a que os cabalistas denominam Ein Sof. Aqui a gente vai aprender algo dentro da Torá, né, dentro desse sistema de Torá muito importante. E segundo aspecto se refere ao Criador limitado. Veja, então, a primeira parte, não é? Ela vai se significar, né, ó, a vontade divina infinita e ilimitada, a dimensão a que os cabalistas denominam o Ein Sof, né? E, em segundo aspecto, se refere ao Criador limitado, a sua vontade, a fim de criar o mundo, atuando de acordo com o limite das suas faculdades. A esta vontade limitada, os cabalistas denominam Sefirot. Quando a gente vai fazer a travessia do Sof, né, a gente sai lá, vamos lá dar uma olhada lá. Na verdade, em Sof não tem nada a ver com Mar Vermelho, o Mar Rosa e etc., mas é exatamente essa palavra em Sof, que é a eternidade, né? Então, lá não está escrito na Torá que eles atravessaram nenhum mar. Isso é tudo metafórico, mas que eles atravessaram todas as sefirotes para que eles pudessem subir a um nível superior, né? E dentro disso, eles puderam, então, atravessar todo o nosso sistema de entendimento, né, e poder chegar ao eterno. Então, a referência aqui, ela é uma referência exatamente às Sefirot. Ou seja, uma Sefirot, ela é circular e ela é limitada. Ainda que ela esteja dentro de um conjunto onde ela vai representar algo, ela tem uma limitação, veja, mesmo que seja uma criação do Eterno, aqui nas Sefirotes estão os anjos, ou seja, as Sefirotes, elas abrangem todo mundo, o próprio universo é um círculo, né? Como a gente já falou, o universo é um círculo, é um grão de mostarda, e a parte branca, a gente não pode diminuir o ponto que realmente poderia ser, isso aqui é o universo, e hipoteticamente, lógico que a gente não tem como criar o eterno aqui, o universo está aqui, tudo que é criado, todas as sefirotes dentro de um único círculo, não é? E fora está o eterno, que é infinito. Ou seja, toda a criação que nós podemos perceber, tudo que nós podemos ver está dentro do eterno. O eterno não está dentro, pelo menos não da forma plena, total, dentro do nosso universo, mas ele é essa parte branca que envolve tudo. A gente tem em volta do universo, fisicamente falando, lógico, existe uma grande diferença entre o físico e o espiritual. Então, mas alegoricamente, atravessando essa matéria escura que envolve todo o universo, exatamente tem uma dificuldade, porque essa matéria ela não tem densidade, ela não é possível de se sabe-se que ela está ali e ela está cobrindo luz no universo, ela cobre essa luz, é um processo físico que esconde a luz, né? Não é que o eterno é luz, ele é algo que a gente vai ver através dos nossos órgãos, né? Que a gente vai ver uma grande luz e como se imagina, não. Mas essa alegoria que a própria criação faz é exatamente para trazer essa ideia do Ein Sof. Então, veja, como eu tenho todo esse sistema, né, e todo o universo é esse grão, então tudo foi feito através de Sefirot.
Cada sefirote, ela vai definir um aspecto dentro da criação. A gente pode ver isso, como a gente já explicou algumas vezes, por exemplo, a gente pode tirar a ideia do próprio planeta Terra no universo, ou seja, é um planeta dentro de uma realidade, e dentro dessa realidade a gente tem, então, que o nosso planeta está dentro do sistema do universo, mas existem outros planetas. A gente vai descendo mais ainda dentro do nosso planeta, existem os seres humanos que estão em cima, os animais, grama, planta, minerais, etc. Mas se você vai para o núcleo do planeta, também existem outras realidades. Dentro de nós mesmos existem outras realidades. Então, assim também funcionam as sefirotes. Inclusive, dentro do corpo humano, existe a alma, que poucas pessoas priorizam. Muito bem. E assim o Eterno fez todos os mundos. Quando a gente chega no, exatamente aqui, entendendo essa questão do Ensof, né? Isso está escrito na Torá exatamente assim, Ensof, e atravessar o Ensof, né? Lá está a travessia do mar, esse Ensof. Ou seja, eles conseguiram chegar nesses níveis superiores, e quando fala-se de Ensof, que é traduzido como Mar Vermelho, como uma alegoria, né? O que acontece muitas vezes que as pessoas, ou nós mesmos, né, não conseguimos entender esses aspectos, né? A gente não consegue definir muitos aspectos e não consegue entender muito bem algumas questões da própria Torá, não é? A gente não consegue definir. Aqui, ó, existe o Terrilim 132.9, a gente tem nossa amiga que está olhando para a gente já de manhã, né? Aqui tem um cavalo, tá vendo? O cavalo ele tá bem bravo, né? E a gente também tem um burrinho, ó, ele bem bravo dando coice. Mas isso está ligado à própria Torá. Vamos lá. Olha, não seja como um cavalo ou como uma mula, insensatos, cujo movimento deve ser refreado por cabresto e rédea, diz aqui longe de você, né? Mas não seja como um cavalo ou como um burro que precisa de um cavalo de uma rédea. O que acontece com isso? Isso está ligado, não é, às sefirotes. Porque o ser humano, em geral, ele tem o seu recorte de mundo, e dependendo, às vezes, do ego que a pessoa tem, ela acha que o seu recorte é melhor do que o de todo mundo. Todos os seres humanos são exatamente igual. Igual no sentido de que eles têm uma alma e que todos eles recebem a parte da mesma alma, que é a parte da vida, né? Pelo menos da nefesh, a parte mais básica para que ele possa ter uma vida. Então, todos são iguais. Se você tira, né, a pessoa daquela realidade que ela está acostumada, seu trabalho, insere ela em outra realidade, outro país, aquela realidade que ela vai adentrar agora já não tem muita, já não está muito dentro desse recorte de mundo que ela tem. Então, o recorte de mundo dela é diferente. Mas tudo isso está na mão do Eterno. Então, o Eterno, quando ele fala não seja como burro com cavalo que precisa de cabresto, ele está falando mais ou menos assim para a gente: olha, eu me vesti a realidade, ou seja, toda essa realidade sou eu que controlo, sou eu que, não é? Sou eu que tenho o controle. Então, a gente se invoca, a gente, né, não segue a Torá, não estuda a Torá, né, aqueles que não estudam, e vão passar por situações difíceis. Então, a pessoa vai ficar como um cavalo indomável, ela vai estar dentro de um sistema onde ela não vai compreender que tudo que está acontecendo, exatamente tudo, porque tem algumas pessoas que pensam assim, mas será que Deus está em tudo? E quando eu levanto, que eu boto meu pé no chão, né? Eu acordo com o cabelo todo despenteado, assim,
cabelo arrepiado, aqueles que têm cabelo, né? Então, acordo ali, fico sentado na beira da minha cama. Isso é o eterno? Sim. A menor coisa que você possa imaginar. Dentro daquele ambiente que você está, olha quantas coisas tem. Tem todas as células dentro de você, tem a parte espiritual, tem a parte física, tem tudo. A casa que o Eterno permitiu você viver, a cama que ele permitiu você estar sentado, tudo, tudo, nada é seu. Tudo isso ele deu para gente. E tudo é ele que controla. Então, vem o primeiro um pensamento, seja bom ou ruim, ele vem. Se ele veio bom, ele veio dos mundos espirituais positivos. Se ele veio ruim, ele veio do pensamento negativo. Por exemplo, o que é positivo? Ah, poxa, alguma coisa aconteceu, eu nem sei explicar a pancada que é. Porque muitas vezes. Mas, cara, eu não vou poder resolver aquilo. É o que é. Então, Baruch Hashem, está nas tuas mãos. Eu não vou ficar me preocupando por pior que seja a situação. Pior que seja a situação, você não se preocupa. Por quê? Você entende que tudo está na mão dele. Ainda que dentro de você existem as dúvidas, lógico, você é ser humano, mas você se força a falar, não, tudo está na mão de Hashem, tudo está na mão de Hashem, acabou e ponto final. E o que for acontecer, por exemplo, se esse problema persistir, é o meu tratamento. Então, eu não vou olhar esse problema como algo que está atrapalhando a minha vida, ainda que eu pense que está, não, ele está ali para me ajudar. E aí, você entende isso, aí você não vai ser como burro e como cavalo, achando que tudo está sob o poder das suas mãos. É você que vai resolver, você não vai resolver nada, você só vai resolver se o Eterno ele te der a vontade para resolver. A gente pode ter uma história muito bonita dentro do Taná, que é a história do Nabucodonosor, né? E ele um dia teve um sonho, né? Isso está no capítulo, vamos ver aqui, porque vocês sabem, e eu com o nome é complicado, no livro de Daniel, vamos ver se é no capítulo 4 ou 5. Daniel estava cativo, não era? Ele era cativo ali daqueles impérios. Daniel passa por 5 reis dentro do livro de Daniel, então ele era alguém que tinha conseguido chegar a um aspecto, né? E ele acaba, então, sendo o homem que era um sábio. Ele não era um profeta, ele era um sábio, um raham. E o Daniel, ele foi selecionado entre os judeus, né? Porque ele tinha um conhecimento. Então, Daniel, naquele império, ele é selecionado. Deixa eu ver aqui no 4, no versículo 4, diz aqui o seguinte. Ó, Nabucodonosor, né? Eu falei outro nome, né? Ou falei esse, nem sei. Então, veja. Na verdade, bem difícil de falar. Ó. Nebuchadnezzar. Shelley Havit, Bevit, Verit. Aqui, tem que consertar aqui, peraí, deixa eu consertar. Agora, voltamos, né? Nabucodonosor vivia serenamente, então, ó, Bevit, Vera Anã, Berriqueli. Então, eu, Nabucodonosor, vivia serenamente em minha casa, florescendo em meu palácio, tá vendo? Ele estava lá na maior beleza, né? Aí, ele estava lá, tudo estava muito bem para o Nabucodonosor, né? E ele teve um sonho que o assustou, tá vendo? Meus pensamentos na cama. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Fecha. Obrigado.
Então, veja, eu tive um sonho que me assustou e meus pensamentos na cama, na visão da minha mente, me alarmaram. Dei ordem para trazer todos os sábios da Babilônia à minha presença para que eu soubesse o significado do meu sonho. Os mágicos, exorcistas, caldeus, adivinhos vieram e eu contei o sonho a eles, mas eles não puderam me dar seu significado. Finalmente, Daniel, chamado Beltesazar, pelo nome do meu Deus, né, em que estava no Espírito dos Santos, Deus veio a mim e eu relatei o sonho a ele, dizendo: Beltesazar, mago-chefe, em que eu sei que o Espírito dos deuses sagrados está, e a quem nenhum mistério confunde, digam o significado da minha visão e o sonho que eu tive. Nas visões de minha mente, na cama, vi uma árvore grande, de altura, no meio da terra. A árvore cresceu, tornou-se poderosa, seu cume alcançava os céus e era visível até os confins da terra. E continua. Sua folhagem era bela, seus frutos abundantes, havia comida para todos nele. Sobre ele, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu habitaram nos seus ramos. Todas as criaturas se alimentaram dele. Na visão da minha mente, alta e disse: corte a árvore, corte os seus galhos, arranque suas folhas, espalhe seus frutos, fujam debaixo dele os animais do campo e os pássaros de seus ramos. Mas deixa o toco, põe raízes no chão e os grilhões de ferro e bronze na grama do campo, que ele seja encharcado com o orvalho do céu e compartilhe a verdura da terra com os animais. Mude a sua mente de um homem e deve-se dar a mente de um animal, e passe com ele 7 estações. Esta sentença é decretada pelos vigilantes, este veredicto é ordem pelos santos, para que todas as criaturas saibam que o Altíssimo Soberano é sobre o reino do homem. É ele, e ele o dá a quem ele deseja, tá vendo? É ele que dá o poder, ele que dá o reinado, não existe outro. Ele pode colocar sobre ele até o mais baixo dos homens, né? É sempre ele que vai definir. A gente acha que nós definimos alguma coisa, mas não. Eu, o rei Nabucodonosor, tive que este sonho. Agora você, Betesda, diga-me o seu significado, em vez que todos os sábios do meu reino não são capazes de me dar a conhecer o seu significado, mas você pode, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, chamado Beltesazar, ficou perplexo por um tempo, alarmado com seus pensamentos. O rei se dirigiu a ele, que o sonho e seu significado não o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, gostaria que o sonho fosse para o meu inimigo e seu significado para o seu inimigo, né? A árvore que viste crescer e se tornar poderosa, cujo topo chegava ao céu, visível em toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, e que havia alimento para todos, nele, sobre o qual habitavam os animais do campo, em cujos ramos aninhavam-se as aves dos céus, é você, ó rei. Você que cresceu e se tornou poderoso, cuja grandeza cresceu para alcançar o céu e o domínio até o fim da terra. O santo vigia que o rei viu descer do céu e dizer: derrube a árvore, destrua, mas deixa o toco com suas raízes no chão e grilhões, ferro e bronze na grama do campo, deixa o encharcado como o orvalho do céu, e ele compartilha ali o lote dos animais do campo, terreno, né, até que 7 estações passem sobre ele. Este é o significado, é o decreto do Altíssimo que alcançou o Senhor, o Rei. Ou seja, houve um decreto, Nabucodonosor estava, né, no seu palácio, ele tinha um domínio de todas as nações, todos os povos, nada faltava para ele, materialmente falando, ele podia dar ordem, Deus colocou ele nessa situação, né? E aí continua aqui. Você será expulso dos homens e terá sua habitação com os animais do campo. Olha,
Vocês serão alimentados como erva, gado, e serão encharcados com o orvalho do céu. 7 estações passarão sobre você, até você saiba que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos dos homens, e ele dá a quem ele deseja. O significado da ordem de deixar o tronco da árvore com as suas raízes é que o reino continuará sendo seu, a partir do momento que você souber que o céu é soberano. A partir do momento que você souber que tudo vem das mãos do Eterno, nada vem de outro local, nem bom nem ruim, mas tudo vem da mão dele. E aí continua. Portanto, ó rei, meu conselho seja aceitável para você. Redime dos seus pecados por beneficência, tá vendo? Faça-te sedacá, não é? E as suas iniquidades por generosidade para com os pobres, tá vendo? Então, a sua senilidade poderá ser estendida, tá vendo? Então, veja, a gente viu isso já no caso do Jó, agora a gente está vendo aqui. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, enquanto ele caminhava no telhado do Palácio Real, na Babilônia, lá no Babel, o rei exclamou: Ai, esta é a grande Babilônia que construí com meu vasto poder para uma residência real, para a glória da minha majestade. Veio El. Então ele olhou, ele estava lá, olhou aquele reino todo e falou: olha, eu que construí isso. Eu que fiz isso, até os problemas, né? Eu que construí os problemas, eu que vou resolver tudo isso, eu que vou fazer. Eu fiz tudo isso porque eu sou muito poderoso. Aí vamos ver o que segue. As palavras ainda estavam nos lábios do rei quando a voz caiu do céu. Está decretada a teu respeito, ó rei Nabucodonosor, o reino passou das tuas mãos. Acabou. Aí diz aqui, você está sendo expulso dos homens, e sua visitação será entre os animais do campo. Você deve ser alimentado com capim, tá vendo? Como gado. 7 estações passarão sobre você, até que você saiba que o Altíssimo é soberano sobre o reino do homem, e ele dá a quem ele deseja, tá vendo? Então, todo mundo que está onde está, seja o engraxate, seja aquela pessoa que está lá limpando o chão na rua, seja o presidente, seja o senador, seja o bilionário, todos eles estão aonde o Eterno quer que eles estejam. Ninguém chegou ali, eles pensam que sim, né? Eles fazem palestras, tal, que eles chegaram com seu esforço. Mentira. Só chegaram porque o Eterno deixou. E tudo tem um porquê. Aí continua aqui. Ali mesmo a sentença foi executada contra Nabucodonosor, ele foi afastado dos homens, comeu erva como gado, e seu corpo foi encharcado com o orvalho do céu, até que seu cabelo cresceu como as penas das águias, suas unhas como a garra das aves. Passado o tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos, a minha razão foi restaurada para mim, tá vendo? A razão foi restaurada. Ele tinha perdido tudo. E eu abençoei o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o Eterno. Veja, era um servo do Eterno, ele não era bobo, né? Cujo domínio é um domínio eterno, veja. Hashem, o seu domínio é um domínio eterno, e cujo reino perdura através das gerações. Tá vendo? Independente do que aconteça, tudo está na mão de Hashem. E aí continua aqui. Todos os habitantes da terra são inúteis. Ele faz o que deseja com o exército do céu. Veja, todos os habitantes da terra são inúteis. E o Eterno é que faz o que deseja com o exército do céu e com os habitantes da terra também. Não há ninguém para deter a sua mão ou dizer a ele: o que você fez? O que você está fazendo? Não existe ninguém. Veja. Naquele momento, a minha razão foi restaurada para mim, e minha majestade e esplendor foram restaurados para mim,
Para a glória do meu reino, meus companheiros e nobres me procuraram e fui restabelecido em meu reino. E a maior grandeza me foi dada. É a mesma coisa ali do Jó, praticamente. Portanto, agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico o Rei do céu, cujas obras são todas justas, e cujo caminho são retos, e é capaz de humilhar aqueles que se comportam com, ó, arrogância, tá vendo? Então, por isso é que a gente vê um monte de história tristes, um monte, né? A gente está vendo esses pastores aí agora, tomando na cabeça com as suas palavras, eles sobem ali naqueles púlpitos, eles falam assim, porque Deus, né? Ele falou lá, e ele não podia mais destruir, porque do arco-íris, agora é hora da gente agir. Que isso? Quem é? Quem é esses? Esses caras não leem a Bíblia? Eles não conhecem o Deus de Israel? Será que eles são tão egocêntricos? E se Deus fez isso com Nabucodonosor, né? A ideia aqui é que ele era dono de todas as coisas, né? A gente está falando aqui num sistema ainda peixe, lógico, né? Mas quando o Eterno está falando isso, ele está falando que ele é dono de todas as coisas. Todos os mundos inimagináveis, né? Todas as sefirotes, todos os planetas, tudo que é definido dentro de cada ser humano é o Eterno que define. Não é? Por isso, ó, não seja como burro, tá vendo aqui é o burro dando risada, não seja como cavalo, ou seja, não perca as estribeiras, não seja como o burro, não é? A Torá existe essas metáforas sobre questões profundas da alma, então ó, não adianta você ficar nervoso, não adianta você querer ficar também como burro, empacar, né? Não tem como empacar, ó, porque tudo vem da mão do Eterno, né? Não adianta, não seja como burro, nem como cavalo, né? Então veja aqui, então o que a Torá está falando para a gente é que todas as sefirotes, né? A gente está lá em Esof, por isso que a gente entrou nesse assunto, falando disso, para a gente não ser, né? Então, aqui no 139,5 vai você me protege antes e atrás, né? Antes de mim e atrás, e você coloca sua mão sobre mim. Isso significa, não é para quem tem fé, isso significa para todo ser humano, porque Deus, ele se veste na natureza. É por isso que eu falo, todos nós somos parte, nossa parte biológica é parte da natureza, que é Vav-Re, e a nossa parte espiritual é Yud-Re. É a primeira parte, ou seja, são as duas partes que criaram. Então, se tudo que eu vou fazer é controlado pelo Eterno, todos os desejos, mas o maior pecador é assim também? É, o maior pecador. O cara decidiu ser homossexual, ele não decidiu nada, foi até falou, não, o ticum dele vai ser assim. Ele tem que passar por isso. O cara decidiu roubar. O Eterno falou, o ticum dele vai ser assim. Eu criei o mal e criei a Torá como um tempero. Lá na frente, o cara se arrebenta todo. Aí ele vê, caramba, agora ele vai ter que pedir perdão. Ele vai ter que quebrar todo o ego, vai ter que chorar de verdade, vai ter que fazer ticum de verdade, vai ter que reconhecer que a missão dele está aqui, porque a gente lendo a história do Nabucodonosor ali, a gente viu, né, que eram 7 estações, que eram 7 sefirotes, que ele teria que passar por todo esse processo, né, todo esse processo de retificação, ó, 7 sefirotes, eles tinham que consertar tudo. Imagine o cara que, né, estendia a mão, bote minha pulseira aí vinha as servas, botava a pulseira dele, bote a minha roupa, queria escutar alguma coisa, tinha as pessoas ali para divertir, alguém estava na frente, ele dá cambalhota, a pessoa dava, olha, vai lá na África e traz tal fruta para mim, aí o pessoal saía para fazer a vontade do rei, aí era uma coisa, né? E aí ele tinha tudo, só que o Eterno falou que não, que ele
ia ter que resolver. A gente está falando as coisas num modo peixe, tá, gente? Então, ó, ele ia ter que resolver, então ele não conseguiu, aí o Eterno falou, ó, vai passar 7 tempos e você vai ficar como um animal, não é? Você vai ficar como um animal. A gente sabe que existe estágios dentro da subida espiritual, né? O mundo mineral, vegetal, animal, e aí chega-se no nível humano. Você vê que no começo da história ele já acreditava no eterno, mas ele ainda tinha a arrogância. Então ele escutou o que o Abraham, o Daniel falou, mas ele não tinha passado ainda pela experiência amarga, não tinha passado pela dor. Então o Eterno falou, não, agora você vai dar uma caída espiritual, você vai chegar a um nível bem baixo. E aí ele chegou. Quando ele um dia estava lá andando, né, no seu palácio, ele foi lá, ele olhou lá em cima, falou, olha como que eu consigo. Olha como tudo veio das minhas mãos e eu sou poderoso. Aí o Eterno mandou o tratamento. Quando o Eterno mandou o tratamento, ele perdeu a ideia sobre todas as coisas. Ele já não sabia se ele era rei, se ele era animal, o que ele era. Ele ficou perdido. Ele não sabia se era para a direita, se era para a esquerda. As unhas cresceram, o pelo foi crescendo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o reino, porque já, mesmo ele tendo tudo aquilo, ele não podia controlar. Mas ficou um toquinho lá da árvore, né? Ficou um toquinho. E daquele toquinho ele podia reconstruir agora tudo com muito amor e muita humildade. Então ele reconheceu que tudo vem da mão do Eterno, que não existe outro Deus, não existe ninguém que vai te cercar por trás nem pela frente, enfim. Antes que a palavra venha à sua boca, diz Eterno, eu já teria atendido. Quer dizer, antes que você fale, o Eterno já sabe o que você vai falar. Antes que você vai rezar, foi Ele mesmo que te deu a reza. Antes que tudo possa acontecer, foi Ele mesmo que já criou. Então, o que nós temos que reconhecer é que Ele é tudo, não existe nada além de você e o Eterno, a realidade que Ele cria dentro de você, e confiar. Confiar 100%, independente da situação que você esteja, independente do local que você esteja. Mas é lógico, porque o Eterno não vai dar o que você quer. Ele vai dar o que é necessário para o tratamento da sua alma e assim você poder avançar dentro dessas formulações, dessas sefirutes. Tudo é muito difícil, é muito duro, limpa um pouquinho aqui hoje, tira o desejo de receber, ama um pouquinho mais, amanhã grita para o Eterno para que você possa amar profundamente, grita para o Eterno para que você não seja um receptor, mas que você seja um doador de alma, né? Para ajudar as pessoas a evoluírem, os seus amigos no grupo, ame profundamente, e essa é a meta.